Muito bem, minha gente, agora nós voltamos aqui para o nosso estudo, né, de direito penal. Erro sobre o tipo, erro do tipo, tanto faz ali, erro essencial, erro acidental, erro sobre a pessoa, erro na execução, tudo isso aí você está aprendendo. E nós vamos enfrentar mais uma questão agora para que possamos avançar. Olha só, mais uma questão interessante. Ela diz que a Regina deu à luz ao seu primeiro filho, Davi, né? Logo após realizado o parto, ela, sob influência do estado puerperal, comparece ao berçário da maternidade no intuito de matar Davi. No entanto, pensando tratar-se do seu filho, olha só, ela estava em estado puerperal, tentou matar o seu filho, o que ela fez? Com uma corda, asfixia Bruno, filho recém-nascido do outro casal lá, Maria e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, a Regina é denunciada pelo crime de homicídio e qualificado pela asfixia, com causa de aumento pela idade da vítima. Muito bem, meus amigos, olha só. Então, vamos aqui contar a história diante dos fatos. O advogado da Regina, em alegações finais, primeira fase, tribunal do júri, o que ele deve reconhecer, requerer ali no caso concreto. Então, olha só, vamos lá, gente, vamos tentar enfrentar essa questão. Aqui é o caso da Regina. A Regina teve o seu filho. Ela, logo após realizado o parto, ela estava em estado puerperal e ali foi para matar o seu filho. Tá te lembrando alguma coisa? Pois é, né? Olha só, tá lembrando o crime de infanticídio, previsto lá no artigo 123 do Código Penal. Lá o artigo vai dizer que aquela que mata, né, em estado puerperal o seu próprio filho estará praticando o crime de infanticídio. Infanticídio. E olha o dolo aqui da Regina. O dolo da Regina era para matar o seu próprio filho. Foi logo após o nascimento, ainda estava na maternidade, e ela estava em estado puerperal. Então me parece que o crime é de infanticídio. Só que o que aconteceu? Quando ela chegou lá na maternidade, eu vou colocar aqui a questão de volta para vocês, olha o que ela fez. Quando ela compareceu ao berçário, ela, pensando tratar-se do seu filho, ela com uma corda asfixia Bruno. Gente, toda vez que a pessoa está pensando, está acreditando que é uma coisa na sua mente, mas na realidade está acontecendo outra coisa, ela está em falsa percepção da realidade. E toda vez, minha gente, que ela está em falsa percepção da realidade, toda vez que ela está nessa dificuldade, olha só, isso é erro de tipo. Tá? Esse erro de tipo é essencial ou é acidental? Mudou o dolo dela? Não, o dolo era para matar e ela fez o que? Matou. Então não mudou o dolo, não é um erro essencial. O infanticídio é matar um ser humano, ela matou um ser humano. Tudo bem, bacana. O que aconteceu aqui foi um erro na execução? Não, um erro sobre a pessoa. Olha só, ela virtualizou uma coisa, confundiu e foi lá matou outra. Ela errou na execução? Não, ela errou na mentalmente. Ela não foi desastrada, não. O problema dela foi o quê? No imaginário dela. Então, diante disso, ela está num erro sobre a pessoa, e esse erro sobre a pessoa está lá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. O erro sobre a pessoa é um erro acidental, ele não mexe no dolo, não mexe na culpa, continua doloso. Apenas eu vou ter que lembrar de considerar para fins de pena, olha só, a vítima imaginada, a vítima pensada. Então, diante disso, o que nós precisamos aqui administrar? Precisamos enfrentar que, na verdade, Regina não praticou um homicídio. Regina praticou um crime de infanticídio, minha gente. Por quê? Porque se ela quisesse, perceba só, se ela quisesse matar um terceiro, ela estaria em homicídio. Mas ela foi para matar o seu filho. Quem vai para matar o seu filho é infanticídio. Então as penas jamais serão consideradas como homicídio, mas sim como infanticídio. Diante disso, vamos olhar para as questões. Então olha só, a letra A fala em afastamento da qualificadora e ela vai responder por crime de homicídio. Não, olha só, a desclassificação para o crime de infanticídio, olha só, diante do erro sobre a pessoa, exatamente, não podendo ser reconhecido agravante. Isso, claro que tem, né, gente, aquela agravante lá do crime praticado lá no artigo 61 e seguinte, né? Olha só, agravante quando você pratica um crime contra ascendente, descendente, ela pode ser punida por isso? Não. Por quê? Porque o fato de ser descendente já faz parte, olha só, já é um elemento do próprio crime do infanticídio.
Quem é o sujeito ativo do crime de infanticídio? Sujeito ativo é a mãe em estado puerperal. Quem é o sujeito passivo do infanticídio? É o recém-nascido. E só pode ser qualquer recém-nascido? Não, tem que ser o filho recém-nascido. Portanto, eu não tenho como, sob pena de incidir em bis in idem, ter aqui nesse momento, trabalharmos com a situação relacionada ao infanticídio e considerar o filho para fins de formar o crime e depois o infanticídio para depois, olha só, formar mais uma vez uma agravante. Não pode ser feito isso. Então olha aqui para a letra B e ela vai dizer desclassifica, olha só, desclassifica para infanticídio, erro é sobre a pessoa, não houve desastre, não foi desastrado de pontaria, não foi nada, foi um erro mental, não pode ser reconhecido agravante pelo fato de quem pretendia atingir descendente da agente, beleza? Agora vamos firmar, bora olhar C. A desclassificação para o crime de infanticídio, olha só, diante do erro da execução. Não, gente, não é erro da execução. Erro na execução, até dei uma charada para vocês ainda agora, né? Tem que ter 3 agentes. Erro na execução, a pessoa tem que estar olhando e dizendo assim, poxa, eu vou agora aqui praticar um crime diferente e tal. Não é esse o caso, não. Ela queria acertar o Bruno, né? Mesmo que mentalmente estivesse errada. E ela acertou o Bruno. O problema é que o Bruno não era o Davi. Esse que é o problema. O erro dela foi sobre a pessoa, não foi na prática. Então, nesse caso, a letra C cai em equívoco quando ela chama de erro na execução. E aí percebe, né, gente, que podendo ser reconhecida agravante, de novo, tem que lembrar que a agravante não vai incidir porque é bis in idem, né? Então, olha só, letra D, a desclassificação para o crime de infanticídio, de novo, cuidado, diante do erro sobre a pessoa, tudo bem, bacana, podendo ser reconhecido agravante. Não, não pode, não pode. Por quê? Porque o fato de ser descendente já faz parte do elemento ou do tipo que forma o crime de infanticídio. Tudo bem? Então a nossa resposta aqui vai ser a letra B. A letra B. Qual é a tese que eu não posso esquecer daqui, gente? Qual é a tese que eu não posso esquecer? Essa questão é muito boa, porque ela ajuda a gente até mesmo a revisar o crime de infanticídio, né? O sujeito ativo, que é a mãe em estado puerperal, e o sujeito passivo, que tem que ser o próprio filho recém-nascido. O próprio filho recém-nascido. Então essa questão aqui ela tá de parabéns, muito legal. E aí você tem que lembrar do erro sobre a pessoa, né? Tem que lembrar do erro sobre a pessoa, não confundir com erro na execução, por isso que eu faço aquela tabela, diferenciando. E lembrando que as agravantes, olha essa tese interessantíssima essa questão. As agravantes e atenuantes, elas vão incidir, desde que elas não sejam o quê? Elementares do crime. Elas não sejam elementares do crime. Muito interessante essa questão. Cuidado com isso, até anota. A agravante só incide desde que ela não seja elementar do crime. Elementar do crime, tudo certo? Então essa é a questão. Estou aqui hoje assessorado, né? Estou aqui hoje com a assessoria, que é a nossa monitora, né? E aí ela está acompanhando tudo aqui, né? E aí ela está participando da nossa aula também, beleza? Então olha só, então é essa compreensão que eu tenho que ter. Meus amigos, nós já trabalhamos aqui com alguns resultados. Nós já trabalhamos, olha só, com alguns erros dentro do direito penal. Nós já temos o erro do tipo. O erro do tipo pode ser essencial ou acidental. Essencial exclui o dolo, mas também pode excluir a culpa, se ele for o quê? Invencível. Se ele for vencível, não. Se ele for vencível, vai excluir a dolo, mas vai punir por culpa. Mas vai punir por culpa sempre? Não, porque tem que ter a previsão da modalidade culposa. Que bacana, que legal. Beleza, vamos avançar um pouquinho aqui. Não vamos desistir, vamos continuar. Então olha só, qual é a outra coisa que nós temos que prestar atenção aqui para não esquecer? É que nós também temos o erro acidental. O erro acidental não mexe em nada, viu que eu gosto de repetir, para gravar bem. O erro acidental ele não mexe no dolo e na culpa, tudo bem? Então olha só, o erro sobre o objeto não vai mudar. E nós temos o erro sobre a pessoa, que não muda o crime. Só tem um detalhe, que o erro sobre a pessoa, olha só, o erro sobre a pessoa chama a atenção, que você tem que levar na hora da pena, dar o tratamento penal da vítima imaginada. Da vítima imaginada. Estudamos um outro erro, que é o erro do artigo 73, é o erro na execução. Aqui eu sei quem eu quero atirar, eu sei quem eu quero matar, eu sei quem eu quero agredir, só que eu sou um desastrado.
No meio da atividade eu acabo errando na execução. E quando eu erro na execução, eu mato um terceiro, ou mato até os dois juntos. E aí o que o Código Penal diz para mim? Ou ele manda, se eu errei, aplicar o artigo 20, parágrafo 3º, ou seja, tratar a vítima imaginada, ou se eu acertei os dois, concurso formal, artigo 70. Nós vamos ter uma aula só de concurso de crimes. Até aqui tá tudo bacana? Beleza. Agora nós vamos entrar no resultado diverso do pretendido, que é o aberratio criminis, tá? Então olha só, resultado diverso do pretendido, aberratio criminis. Tudo bem? Olha só, tá lá no 74. Tá lá no 74. E o que ele diz lá no 74? Eu quero atingir um bem jurídico. E aí o que acontece? Eu vou colocar até na tela para você. Eu quero atingir um bem jurídico e alcanço outro bem. Perceba só que lá no erro da execução, olha só, nós queríamos atingir um bem e atingimos aquele bem, só que nós erramos a pessoa. Mas era vida e foi vida. Aqui não. Nós queríamos um crime e acabamos acertando o outro. Qual é a consequência? Aqui, gente, olha só, o agente, ele vai responder, olha só, porque mudou o crime. Então o agente aqui, ele vai responder pelo resultado, olha só, que ele alcançou, vai punir, mas olha só, na modalidade culposa. Por quê? Porque não era o que ele queria um outro crime. Então ele vai responder pela modalidade culposa. Agora presta atenção. Ele só vai responder na modalidade culposa se tiver previsto o resultado que ele alcançou, olha só, se tiver previsto a modalidade culposa. Porque se não existir a modalidade culposa, volta para o crime anterior e ele responde na modalidade tentada. Para quê? Para não ter impunidade. Para não ter impunidade. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo agora para que você possa prestar atenção. Imagina que eu quero agredir com uma pedrada uma certa pessoa. E eu vou e dou-lhe a pedrada, só que eu sou ruim de buraco. E o que acontece? Quando eu dou a pedrada, a pessoa se afasta e eu quebro o vidro do carro. Tem um crime de dano, está lá no artigo 163 do Código Penal. Tem esse crime na modalidade culposa? Não tem. Ah, então vou ser absolvido, eu vou para casa feliz. Não. Volta e eu fico por lesão corporal na modalidade tentada. Porque o código fala, olha, vai responder pela modalidade culposa do resultado. Só que tem que lembrar que às vezes o resultado que eu faço não existe esse crime na modalidade culposa. Então o que a gente tem que fazer? Volta para o anterior e pune na modalidade tentada. Pune na modalidade tentada. Tudo bem? Pune na modalidade tentada. Então essa é a questão aqui que eu tenho que trabalhar, porque senão eu vou aqui trabalhar com uma situação de impunidade no direito penal que não pode ser aceita de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então olha só. Outra coisa que eu também tenho que imaginar é a seguinte. Eu não posso ter essa punição pelo crime, olha só, na modalidade e gerar impunidade, se eu tento praticar um crime e eu erro esse crime e eu alcanço agora um crime menos grave. Vou imaginar para você. Imagina que eu quero, vamos dizer assim, matar uma pessoa. E eu dou um tiro para matar. Dou um tiro para matar essa pessoa. E o que acontece? Quando eu dou um tiro para matar essa pessoa, eu vou e acabo ali provocando uma lesão corporal mínima. Uma lesão corporal mínima. Eu vou dizer, bem, eu tentei matar, mas só aconteceu uma lesão. Então eu vou responder pela lesão na modalidade culposa. Não. Você vai responder por homicídio na modalidade tentada. Por quê? Assim como eu falei que a gente só responde pelo resultado na forma culposa se houver a culposa, eu também só respondo pelo resultado culposo se esse resultado culposo for mais grave. Porque se for um crime menos grave, o código estaria estimulando a impunidade. Então grava o seguinte, o artigo 74 ele diz que eu vou responder pelo resultado, olha só, que era diverso do meu pretendido na modalidade culposa. Agora escreve.
E se não tiver modalidade culposa? Volta para o anterior na modalidade tentada. E se o resultado culposo for menos grave? Volta para o anterior na modalidade tentada. Eu vou colocar aqui na tela para que você possa inclusive ler. Olha o que eu coloco aqui, ó. O agente só responde pelo resultado provocado na modalidade culposa e ainda assim se prevista tal modalidade. Né? Ou seja, a responsabilidade, a lesão corporal culposa, claro que vai absorver aqui a tentativa de dano. Agora, se não existia a previsão legal do crime culposo para o resultado provocado, ou o resultado for menos grave, olha o que eu falei, eu não vou aplicar a regra da aberratio criminis. Vai responder o sujeito pela tentativa, porque o crime seria ou de sem punição, ou iria muito aquém do dolo do agente. Tudo bem? Então, olha só, gente, nós já temos 3 erros. Nós temos erro sobre a pessoa, que é o erro lá dentro do erro de tipo. Nós temos um erro na execução, que nós vimos no bloco anterior com questões. E agora nós temos o erro, olha só, no resultado, que é aberratio criminis. Erro no resultado. Eu mudei o crime, eu tentei praticar um homicídio, gerei um dano. Eu tentei um dano, gerei uma lesão corporal. Ó, interessante essa, ó. Eu tento gerar um dano, eu tento quebrar o vidro. Só que a pessoa, na hora, ela baixa o vidro do carro. E aí o que acontece? Eu gero uma lesão corporal. Eu vou responder por tentativa de dano? Não. Eu vou responder pela lesão corporal. Agora, na modalidade dolosa? Não, na modalidade culposa. Lesão corporal culposa é mais pesada, é mais severa que uma tentativa de dano? É, então tá tudo certo. Tudo bem? Então esse é o direito penal trabalhando. Eu vou colocar mais uma tabelinha, tá? Se você puder, né, dar um pause e gravar, tá? É interessante para você, tirar fotos e etc. Acredito que vai ser interessante para que você possa, né, dar uma olhadinha aí no que a gente tem que estudar quanto a isso. Tudo certo? Então olha só, essa é a tabela que nós temos, né? Essa é a tabela que nós temos. E aí eu, né, chamo a atenção para que você possa dar uma pequena aí olhadinha, né, nisso aí. Tudo certo, minha gente? Então olha só. Então essa é a construção que tem que ser feita, é a construção que tem que ser feita para que você não possa perder. Legal? Podemos comentar aqui a nossa tabelinha? Então vamos lá, vamos comentar um pouquinho a tabela para que você possa compreender. Então está aqui a aberratio criminis, né? Olha só, a aberratio criminis e a aberratio criminis, deixa eu colocar aqui na tela para você, para ficar legal, né? Então, aberratio criminis, olha só, e o aberratio ictus. O aberratio ictus, você já sabe, é o erro na execução, enquanto que a aberratio criminis é um erro também na execução. Só que na aberratio ictus eu queria matar e eu matei. Só que eu queria matar A e eu matei B. Na aberratio criminis não, eu queria quebrar um vidro e eu matei alguém. Olha só. Eu queria lesionar alguém, só que eu quebrei o vidro e vice-versa. Sempre muda o crime. Pode perceber que sempre muda o crime. Na aberratio ictus, aqui é bom você até pintar de outra caneta, tá? Responde pelo resultado pretendido, a título de dolo. Aqui eu vou responder pelo resultado diverso do pretendido a título culposo. Mas cuidado, que essa regra não é absoluta. Por quê? Porque se o resultado for menos grave ou o resultado não tiver modalidade culposa, eu vou responder pela tentativa do crime pretendido. Isso aqui é muito interessante, eu estou batendo forte aqui com vocês, tudo bem? Se alcançar os 2 requisitos na aberratio ictus, eu respondo pelos 2 crimes em concurso formal. Uma só ação ou omissão, gerando 2 resultados. Se eu alcançar os 2 resultados na aberratio criminis, eu vou responder pelos 2 crimes em concurso formal. Quer um macete para diferenciar aberratio ictus de aberratio criminis? Na aberratio ictus não muda o crime, só muda a pessoa. Na aberratio criminis sempre muda o crime, sempre muda de pessoa para coisa, de coisa para pessoa, de crime para crime, tá? Então tipo penal muda. Na aberratio ictus só muda o quê? A vítima, mas o crime continua o mesmo. Que bacana, né? Interessante isso. Eu acho que agora a gente pode resolver algumas questões para a gente avançar. Tudo bem? Então tá aí o Tony, né? Olha só. O Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédios, né? Sem ter conhecimento que esta, na verdade, continha o cloridato de cocaína. Então, olha só, o Tony, ele está carregando drogas, mas ele pensa, olha só, ele tem uma falsa percepção da realidade, porque a realidade ele está carregando é cocaína.
Ele está transportando uma caixa acreditando ser de remédios. Quando tem uma falsa percepção da realidade, o que é? Erro de tipo. Tudo bem? Então, olha só. É o elemento constitutivo, né, do crime de tráfico de drogas, que é carregar droga. Por outro lado, José transporta em seu veículo 50 gramas de cannabis, maconha, pois acredita que poderia ter pequena quantidade do material em sua posse para fins medicinais. Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão, denunciados pela prática de crime de tráfico de entorpecentes, né? Tráfico de drogas, essa lei tá velha. Considerando-se apenas informações narradas, o advogado de Tony, José deverá alegar em favor dos clientes o seguinte. Vamos lá? Olha só. Vou voltar aqui para vocês que vocês possam analisar. Minha gente, aqui surge para a gente mais um erro. Erro do tipo, erro sobre a pessoa, erro na execução, erro no crime, aberraço crimes e o último erro. São os erros do direito penal. Né? Então, assim, lá na aula teórica, nós vamos ter uma aula só de erros. Eu chego lá, os erros no direito penal. A gente vai comparar no erro por erro. E agora chegou o erro sobre o erro de proibição. O que é o erro de proibição? O erro de proibição, gente, é uma incompreensão, olha só, uma incompreensão do sujeito não em relação aos fatos, mas em relação ao quê? À lei. Ele sabe o que está acontecendo na realidade, mas ele pensa que a lei não proíbe. Isso é erro de proibição. Ou ele sabe o que está fazendo, sabe que a lei proíbe, mas pensa que ele está acobertado por uma excludente de ilicitude que não existe. Alguém me chamou de feio. E aí o que acontece? Eu acho que eu tenho o direito de matar uma pessoa em legítima defesa da honra. Eu sei que matar é crime, mas eu penso que a lei protege a honra nesse nível. E eu vou lá e mato essa pessoa. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é crime, mas eu pensei errado. Por quê? Não na realidade, mas na lei, porque eu pensei que a lei criava isso. Isso é um erro de proibição indireto. Tudo bem? Então vamos organizar. Erro de proibição é uma incompreensão da lei. Eu não sabia que era crime. Erro de proibição indireto. Eu sei que é crime, mas eu penso que naquela situação que eu estou agindo, eu estou acobertado por uma excludente de ilicitude. É um erro de proibição, direto ou indireto, mas eu não estou. Tudo bem? Ou de culpabilidade, tanto faz. Tá? Então, olha só, isso aqui é muito tranquilo. Então, vamos voltar para a questão e a gente vai encontrar a resposta. Olha só. Tony, a pedido de um colega, está transportando caixa com cápsulas que acredita ser remédio. Ele sabe que é droga. Ele sabe que crime de tráfico de drogas. Ele sabe. Só que nesse caso concreto aqui, ele tem falsa percepção da realidade. E aí o que acontece? Eu tenho certeza que se ele soubesse que era droga, ele não estava carregando. Ele pensa que é remédio. Então ele está em erro de tipo. Ela não sabe me dizer se ele vai ser absolvido, eu não sei. Porque a questão não pediu isso de você. Porque ela não disse se é essencial, se era vencível, se era invencível. Né? Então olha só, me parece que está no dolo. Agora eu não sei se ele também agiu ali sem dolo ou não e tal. Me parece que aqui vai excluir o dolo. Me parece que vai excluir o dolo. Por quê? Porque eu sei que o erro de tipo, ele para começo de conversa, ele exclui o dolo. Né? Aí tem que lembrar que não tem tráfico na modalidade culposa, então ele vai se dar bem. Né? Então essa é a grande vantagem dele no final das contas. Então olha só, erro de tipo. O Tony está em erro de tipo. Agora vamos lá. O José está transportando droga. Ele sabe que tem droga? Sabe. Mas ele acredita que a pequena quantidade em sua posse, olha só, para fins medicinais pode. Então ele pensa, olha só, que a lei permite. Ele tem uma incompreensão dos fatos? Não. Ele tem uma incompreensão da lei. Meus amigos, se ele tem uma incompreensão da lei, ele está em erro de proibição. Ele está em erro de proibição. Tudo bem? Então preste atenção nisso, beleza? Então a questão certa aí é a letra C. A letra C. Pedro e Paulo, né, bebiam em uma bar da cidade quando teve início uma discussão sobre futebol. Pedro, objetivando atingir Paulo, olha só, desfere contra ele um disparo que atingiu o alvo desejado. Atingiu o alvo desejado. Se fosse você, eu marcava isso. E o alvo desejado não atingiu quem? Atingiu Paulo. Tá? Atingiu, deu certo. Mas atingiu também terceira pessoa. Olha o desastrado aí. Ó. Vai matar um, já mata dois, olha só. E o que acontece? E as duas faleceram. Eita, Pedroca. Inclusive aquela morte que ele não queria. O que é isso, gente? Erro sobre a pessoa?
Não, ele foi um desastrado. Desastrado é erro na execução. Aberratio ictus. Então já sei. Erro sobre a pessoa? Não. Quem ele queria matar foi quem ele matou. Erro sobre a pessoa não é. Aberratio ictus? Sim, é um erro na execução. Ele foi desastrado. Aberratio crimes? Não. Por quê? Porque eu disse para você que quando é aberratio crimes, muda o crime. Muda o crime. E aqui não mudou. Tá? Então olha só. Continuou sendo homicídio, ele queria homicídio, então não mudou o crime, não é aberratio crimes. Erro determinado por terceiro. Ninguém foi que colocou na cabeça dele para ele matar, que aquela pessoa era que tinha feito mal para ele, não tem nenhuma história. Então aqui nós estamos numa situação de aberratio ictus, tá? Para responsabilizar o Pedro, erro na execução, com resultado duplo, tudo bem? Com resultado duplo, e que vai responder pelo artigo 70. O que diz o 70, hein, gente? O artigo 70, ele diz o quê? Você lembra lá o que diz o artigo 70? Olha só, quando com uma ação ou omissão, o agente acaba produzindo 2 ou mais resultados. Vai responder pela pena do mais grave, 1/6, né? A pena do mais grave é exasperada de 1/6 até a metade. Até a metade. Aqui foram 2 crimes, será exasperado de 1/6 no patamar mínimo, é o que diz o STJ. Tudo bem? Então, só para deixar bem claro, né, a regrinha do artigo 70, que nós vamos ter uma aula só de concurso de crimes, fique tranquilo quanto a isso aí. Tudo bem, minha gente? Tá legal? Que bacana, hein? Interessante mesmo. A gente pode avançar, né? Podemos avançar aqui para mais uma questão. Tem tempinho aí? E aí o que acontece? Eu quero só falar antes, eu sei que a aula está acabando, né? Mas eu quero só deixar um pouco aqui sobre discriminantes putativas, tá? E aí falar um pouco também sobre erro, sobre o nexo, tá? Então você imagina o seguinte, minha gente, olha só. No erro sobre o nexo causal, você imagina que eu quero matar fulano. Eu dou 2 tiros em fulano. Eu pensando que fulano está vivo, morto, eu jogo o fulano no igarapé. Vamos ser bem amazonense, né? Fosse por ele a córrego. Aqui no Amazonas a gente joga no igarapé. Aí eu vou lá e jogo a pessoa no igarapé. Pronto, tudo bem. Depois, quando tem o laudo lá, o exame de corpo de delito, descobre que ela morreu afogada. Eu vou dizer, bem, não foi eu que matei, ela que morreu afogada. Não tem nexo com o que eu fiz. É o dolo geral, gente. O que eu queria? Matar. Eu matei? Matei. Eu até errei no nexo. Isso é acidental. Mas eu queria matar. E eu matei. É isso que vai interessar para o direito penal. Tudo bem? Para o direito penal. E para terminar, a gente está aqui acabando a aula, né? Então, olha só, eu vou deixar algumas questões até para você resolver. Mas, olha só, eu também tenho que lembrar das discriminantes putativas. E elas dizem o seguinte, ó. São, né, hipóteses de descriminalização da conduta do agente que só existe em sua mente. Tá? Então as discriminantes putativas são toda vez que eu estou dizendo assim, ó, cara, eu acho que ele está querendo me matar. Eu acho que ele está querendo me fazer mal. E aí o que acontece? Eu acho que eu estou nisso, eu ajo dessa maneira. O que é isso? O Código Penal diz que aquele que age, né, dessa maneira, claro que na doutrina você vai ver muita discussão, mas para o Código Penal, né, ele vai dizer que essa pessoa está em erro de tipo. Tá? Por quê? Porque ela está pensando que está em legítima defesa, está pensando que está em estado de necessidade, está pensando que está em exercício regular do direito, está pensando que está em estado estrito devido do dever legal. Então, toda vez que ela está numa excludente licitude, mas na modalidade putativa, isso é um erro de tipo, que a gente chama de discriminante putativo. Tudo bem? Discriminante putativo. Então, é essa compreensão que nós temos que ter. Beleza? O que ele vai fazer no final? Ele vai ficar sem pena. Tudo bem? Tem uma questão interessante que eu quero trazer para vocês aqui, para que vocês não possam, né, perder. Né? Então, olha só. Essa questão é muito interessante, eu vou fechar a aula com ela. Apolo, olha só, foi ameaçado, né, de morte por Hades, conhecido matador de aluguel. Tendo, olha só, perceba só, tendo ciência por fontes seguras que Hades o mataria naquela noite. E com o intuito de defender-se, olha o que ele fez, o Apolo. Apolo foi lá
saiu de casa com uma faca no bolso do seu casaco. Apolo é um cara também que não brinca não, depois de ligar para a polícia, né? Mas tá bom. Naquela noite, ao encontrar Hades, em uma rua vazia e escura, e vendo que este, aqui não era então em Manaus, né? Rua vazia, rua escura, que é tudo iluminado, tudo bacana. Então, olha só, e vendo que este colocava a mão no bolso, olha o que ele fez. Apolo precipita-se e, objetivando impedir o ataque que imaginava iminente, ele imaginava iminente, está aqui a resposta da questão, imaginava, olha só, esfaqueia Hades, provocando-lhe lesões corporais que desejava. Todavia, após o ocorrido, o próprio Hades conta para ele, olha só, para o Apolo, que não ia matá-lo, não, pois havia desistido do seu intento e naquela noite foi ao seu encontro para fazer as pazes. Nesse sentido, é correto afirmar, então olha só, vamos lá. Então a questão A vai dizer que há dolo na conduta do Apolo. Vamos lá, gente. Apolo, ele deu a facada, foi para matar mesmo? Vamos lá. Apolo, e objetivando, impediu o ataque, esfaqueados. Você acha que essa esfaqueia foi por culpa ou foi por dolo? Foi por dolo. Então havia dolo na conduta do Apolo. Tudo bem? Havia dolo. Então a letra A, e olha só, a letra A tá bacana, né? Beleza. Segundo, mesmo sendo, então a letra A, parece que ela tá certa. Mesmo sendo um erro excusável, Apolo não é isento de pena. Minha gente, olha só. Perceba só, tá lá no artigo 20 isso daí, tá? Então olha só, lá no artigo 20, lá no comecinho do Código Penal. Pelo amor de Deus, preste atenção. O artigo 20, eu vou até abrir aqui, se você puder já abrir aí na sua casa também. Olha só o que diz o artigo 20 do Código Penal, né? No artigo 20 do Código Penal, a gente está acabando de esse encontro, mas aqui está muito interessante isso. Olha o que ele diz no parágrafo 1º. É isento de pena. Olha o que diz a letra B, que não é isento de pena. Claro que é isento de pena. Tá? É isento de pena. Então, olha só. Se é um erro desculpável, vai ser isento de pena sim. Então, a letra B está errada, cara, dizendo que não vai ser isento. Gente, tudo isso que aconteceu aí entre Apolo e Hades. Apolo não estava em legítima defesa putativa? Ele estava. Ele pensava que estava diante de uma agressão. Ele imaginou que ele estava diante de uma agressão injusta. Então ele está, sim, em legítima defesa putativa. A questão vem me dizer aqui que ele não está. Claro que ele está. Então a letra C está errada. E a letra D diz que mesmo sendo erro inexcusável, Apolo responde a título de dolo. Gente, aqui está errado, né? Porque é o seguinte, o erro de tipo no mínimo ele tira o dolo, tá? O erro do tipo no mínimo ele exclui o dolo. E se ele for indesculpável, olha só, ele tira o dolo. Agora, se ele for desculpável, ele exclui o dolo e a culpa, se ele for invencível. Tudo bem? Então, cuidado. Mesmo sendo o erro inexcusável, ele responde pelo dolo. Não. Porque o erro de pelo menos, grava isso, pelo menos ele já tira o dolo. Pelo menos essa é a grande vantagem. Se você já errou, né, no tipo, pelo menos o dolo vai tirar. Então a nossa resposta da questão, olha só, tá fácil, né? Acho que a UE poderia até pegar aí mais pesado. Mas ela diz que havia dolo na conduta do agente. Claro que é, o cara deu uma facada, né? Mas aí você consegue também matar pelas outras erradas. Onde é que está o erro da letra B? Dizendo que não é isento. Claro que é isento, o artigo 20, parágrafo 1º diz que é isento de pena quem age em erro. O Apolo agiu em legítima defesa putativa, então a C aqui não tem amparo. E a terceira, ela vai dizer que mesmo sendo erro inexcusável, olha só, Apolo responde a título de dolo. Não, o erro de tipo, pelo menos o dolo ele vai excluir. Se ele for desculpável, excusável, invencível, ele vai excluir o dolo e a culpa. Vai excluir tudo, né, de uma vez por todas. Olha só, que bacana, né? Olha só, avançamos muito, erro de tipo. Cara, vimos aí todos os erros, né, em uma hora. Foi produtiva essa aula. Eu sugiro que você assista mais umas vezes. Tem mais algumas questões aqui que não deu pra gente terminar aqui. Mas eu acredito que a teoria você tá bem, tem um gabarito aí, fique tudo tranquilo. Fica aí no CPA, que a gente sempre tá junto. Valeu, aí eu deixo aí, tá, gente? Meu site aí, para vocês derem uma olhada de vez em quando, tá? Meu Instagram, para que vocês possam postar quando precisar. Enfim, a gente tá junto nessa daí, rumo à sua aprovação. Deus te abençoe, um beijo no teu coração, valeu,
Tchau, tchau. Grande abraço. Valeu.